Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Amém? Estou aqui hoje a convite do pastor Glauber Ferreira. Alguns irmãos já sabem disso. Já estive aqui em outras ocasiões. A última vez que estive aqui com os irmãos foi em setembro do ano passado. E eu estive sozinho na parte da manhã, ensinando os irmãos um pouco sobre João, capítulo 13, e a forma como devíamos servir uns aos outros. Talvez alguns dos irmãos irão se lembrar. E naquela ocasião, eu estava só e prometi que na próxima vez que aqui estivesse, traria a minha família, né? Então, estou cumprindo a minha promessa hoje. Vou pedir para minha esposa e meus filhos se levantarem. Então, a Rosiele, Levi, Lara, por favor, fiquem em pé, estão lá no fundo. Então, grande parte dos irmãos já conhecem a minha família, aqueles que não os conhecem, né, estão lá devidamente apresentados, minha esposa e os meus filhos podem se assentar. Sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, porque primeiramente a serviço do reino, a serviço do Senhor, é uma alegria poder partilhar do Evangelho, da Palavra, essa vocação que o Senhor de fato concedeu a nós como pastores. Outro motivo de estar alegre é rever alguns irmãos queridos, amados aqui, e também outra alegria é ver outros irmãos que eu não conhecia. Então, é sinal de que o reino do Senhor está se expandindo, o Evangelho está salvando pessoas, assim como foi desde o início, né? A igreja do Senhor sempre crescendo, porque a igreja pertence a Ele, e a palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, assim, o Senhor tem feito ao longo da sua história, tem chamado pessoas, salvado pessoas e transformado pessoas pelo poder de Cristo Jesus através do Evangelho. E isso é uma alegria porque somos frutos, primeiramente, da graça de Deus, mas também ao longo da história Deus levantou, como nos diz Efésios, profetas, pastores, apóstolos, mestres, e assim o Evangelho tem sido compartilhado a fim de fazer com que os santos sejam edificados. Então é uma alegria ver que a igreja está crescendo e as pessoas têm amadurecido à luz do Evangelho. Não foi à toa que os irmãos acabaram de ouvir a música Entre Nós. Foi um pedido que eu fiz aos irmãos aqui da igreja, para que pudesse introduzir um pouco da mensagem que nós vamos pensar hoje à noite aqui. Está aqui já projetado, né? Não sei se está dando para os irmãos perceberem com tanto de transparência, né, e bastante clareza a imagem, mas ali nós temos algumas figuras, né, por trás ali, o grande pano de fundo é a ressurreição de Cristo. As outras duas imagens menores, temos Cristo ali com os dois discípulos, e a outra imagem menor aqui embaixo é então o partir do pão, como nós acabamos de ouvir aqui, porque eu quero comunicar para os irmãos hoje esta mensagem que está aí. De fato, a ressurreição de Jesus e a esperança que ela nos traz. A ressurreição de Cristo e a esperança que ela nos traz. Embora essa seja uma realidade que nós conhecemos como cristãos, muitas vezes me parece que a gente tem perdido a clareza dessa mensagem, de como a ressurreição precisa trazer para nós esta paz, essa esperança. Paulo vai dizer aos Coríntios que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, a ressurreição ela precisa ser lembrada diariamente por todos nós. E eu quero trazer isso à mente dos irmãos novamente, para que essa ressurreição, de fato, possa trazer ou reacender a esperança que precisa estar em nossos corações. E essa é a mensagem anunciada da música, dizendo que o Senhor Jesus ressuscitou e está entre nós. Ele não ficou preso na cruz, não ficou preso no túmulo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. E isso precisa nos consolar. Então, quero convidar nessa noite os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós leremos os versos 13 ao 35. Quando os irmãos estão abrindo, eu falei aqui da minha família, falei o nome, né, da minha esposa, dos meus filhos, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Lielson, sou pastor da Igreja Batista Bíblica Betel, estou pastoreando lá há 9 anos, os irmãos estão cientes de que estou aqui, e eu trago também aqui da minha igreja o abraço aos irmãos, então me apresentando devidamente também àqueles que não me conhecem, né. Para quem não sabe também, pastor Glauber é um amigo de longa data.
alguém que pôde influenciar aí também a minha vida, e graças a Deus nós temos caminhado juntos em convicção, teologia, fé, e o Senhor tem abençoado a nossa amizade. Por isso também a alegria de estar aqui. Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque estamos aqui a contemplar, a glorificar o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvamos porque reconhecemos que Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo. É aquele quem, de fato, se entregou na cruz do Calvário, primeiramente em obediência ao Senhor, para satisfazer ao Senhor, mas a Deus também para nos salvar. Obrigado por tão maravilhoso amor demonstrado na cruz do Calvário. Agradecemos ao Senhor ainda, Deus, porque Jesus não ficou preso naquela cruz, Ele ressuscitou ao 3º dia. Obrigado, Deus, porque homens e mulheres testemunharam deste grande evento. Ó Deus, e nós, como cristãos, 21 séculos depois, aqui estamos, necessitados de mais uma vez entendermos, ó Deus, como essa preciosa ressurreição precisa trazer esperança para nós. Assim como foi para aqueles primeiros cristãos, nossos irmãos em Cristo, assim precisa ser para nós. Que o Senhor nos dê clareza nessa noite, para entendermos então a Tua palavra. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir a gentileza, se algum irmão puder só me trazer um pouco d'água, me ajudaria aqui. Eu estou um pouco resfriado, então sem a água vai dificultar um pouquinho, então se os irmãos puderem, por favor.
Queridos, o que eu quero aqui primeiramente compartilhar com os irmãos? Nós estamos num contexto, para aqueles que já estudaram um pouco os escritos de Lucas. Lucas ele tem uma proposta, ele quer contar a história de fato verídica, né? Ele vem com um compilado de investigação, e ele vai retratar isso no seu livro, tanto de Lucas quanto de Atos, por uma forma ordenada dos fatos, assim que Lucas vai falar. E ele vai trazer isso a Teófilo, alguém que estava interessado em saber a história de Cristo e como isso transcorreu por meio dos apóstolos. E a gente está num contexto onde os discípulos, pontualmente aqui no escrito de Lucas, estão perplexos com o acontecimento que eles presenciaram. Eles viram os ensinos de Jesus, eles presenciaram milagres de Cristo, estava em alguns eventos juntamente com os discípulos. Nós percebemos isso aqui ao longo do texto, porque eles tinham familiaridade com os discípulos, ao ponto de participar com eles, com os 11, em uma refeição, nos diz ao final do texto. E esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, esses dois especificamente, eles estavam um tanto desanimados com tudo que estava acontecendo. A gente percebeu aqui na narrativa que ele diz, olha, já se passaram 3 dias desses fatos e nada aconteceu. Nós estávamos esperançosos de que Jesus ele era aquele a quem redimiria Israel. Ele iria assumir novamente o reinado, aquilo que foi deixado por Davi. Então essa frustração que estava alcançando esses discípulos, ela era latente. Era fácil de perceber isso na narrativa. E a expectativa, então, de um Messias... Obrigado, Samuel. E a expectativa, então, de um Messias que iria redimir Israel e impor o seu governo ali vigente, com a morte de Jesus, acaba, então, sendo um pouco minada. E essa era a expectativa, na verdade, daqueles judeus naqueles dias, que o Messias viria de fato, colocar o seu reinado. Então, é dentro desse contexto que nós vemos a esperança daqueles 2 discípulos ruírem. E é interessante a gente pensar aqui, porque eu quero agora trazer um pouco para os nossos dias. Nós, como cristãos, temos vivido dias cada vez mais difíceis e mais sombrios neste mundo, que da mesma forma acaba minando as esperanças que nós temos como cristãos. As dificuldades que nós temos passado, o desemprego, uma doença na família, problemas no casamento, a doença dos nossos filhos, enfim, coisas que acabam no dia a dia, trazendo para a gente um tanto de dificuldade. E é interessante que, para a ressurreição de Jesus, ela precisa ser para nós algo tão real ao ponto de reacender essa esperança. E essa é a proposta aqui para nós nessa noite. E a gente precisa entender que essa esperança, ela é real não só para um tempo vindouro. Nós não precisamos apenas olhar para o futuro e falar, não, um dia esse sofrimento vai acabar, e isso é real, a Bíblia nos fala, né? Paulo vai falar isso em Romanos, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, mas também ela é uma esperança presente. Nós precisamos desfrutar do cuidado que o Senhor tem tido conosco hoje, e não só olharmos para o futuro, porque me parece que a igreja, em tempos de dificuldade, tem falado, olha, a gente vai sofrer aqui mesmo, e isso é uma realidade, a Bíblia diz que nós teríamos aflições neste mundo, e o sofrimento para nós é real, mas ele não deve roubar de nós a nossa esperança. Ele não deve roubar de nós o sofrimento, ele não deve roubar de nós a nossa paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que transcende a circunstância. Então a gente precisa compreender isso, olhar para a ressurreição de Cristo e saber que o nosso Messias, ele vive, e assim como nós ouvimos aqui, ele está entre nós. Portanto, queridos, precisamos entender que devemos, como cristãos, ter ânimo e esperança para viver essa jornada aqui na Terra. Enquanto estamos tendo dificuldade, a esperança ainda está nos movendo. Enquanto temos luta nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, no desafio que é sermos cristãos, precisamos ainda manter a nossa esperança em Cristo, nas verdades das Escrituras. E é assim que eu quero começar com os irmãos, então, pensando sobre esse tema, já dito aos irmãos, a ressurreição de Jesus e a esperança que ela nos traz. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com os irmãos, para que os irmãos organizem aí o pensamento dos irmãos, diz assim, quando as circunstâncias nos cegam e roubam nossa esperança. Quando as circunstâncias nos cegam e roubam nossa esperança. A narrativa aqui que a gente acabou de ler,
ela está contando a história dos dois discípulos desconhecidos, caminhando para uma aldeia, também não muito conhecida e popular nas Escrituras. E embora esses discípulos desconhecidos para nós, como eu disse aos irmãos, eles eram próximos dos 11, ao ponto de manter essa comunhão que a gente viu aqui no final da narrativa, ao ponto de eles retornarem a Jerusalém e terem acesso para se reunir com os discípulos e contar àqueles discípulos o que havia acontecido em suas vidas. Certamente, esses dois discípulos, como eu falei aos irmãos, eles eram pessoas próximas de Jesus. Eles acompanharam os ensinos de Jesus de próximo, tanto que eles estavam perplexos aqui por causa dos acontecimentos, porque eles tinham expectativa sobre os ensinos que ouviram do próprio Jesus acerca dele como Messias. Mas é interessante que eles começam a olhar as circunstâncias, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo ouvido de Cristo os próprios ensinos dele, eles começam a olhar para as circunstâncias e começam a desanimar. A fé deles começa cada vez mais a ruir, a esperança deles começa a ruir. E eles olham para tudo o que tinha acontecido, a prisão de Cristo, o consentimento das autoridades, né? Isso que o texto fala, olha, os sacerdotes aqui, as autoridades entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram, nos diz aqui o versículo 20. Então eles olham aquela série de acontecimentos e falam assim, olha, será que ele realmente era o Messias? Então as circunstâncias começaram a fazer com que eles perdessem o foco. E isso começa a ser demonstrado para a gente na narrativa, que é uma realidade, porque eles começam a falar, contar os dias, falando, olha, já fazem 3 dias e ele não apareceu de novo. E eles ouviram do próprio Cristo que era necessário que Cristo, né, morresse e fosse ressurreto ao 3º dia. Mas eles não tinham essa esperança. Não era real ali para eles, mediante as circunstâncias. E por conta disso, por causa das circunstâncias, a esperança deles começou a desaparecer vagarosamente. E o texto nos mostra, queridos, que eles não estavam alienados ao que estava acontecendo, muito pelo contrário. Eles sabiam detalhadamente o que estava acontecendo, tanto que é isso que eles compartilham com Jesus, certo? Eles falam para Jesus, por acaso você é o único em Jerusalém que não sabe do que aconteceu nos últimos dias? Quando nossos olhos, irmãos, estão focados nas circunstâncias, nas lutas, nas dificuldades que nós passamos, tendemos a tirar os nossos olhos da cruz. Tendemos a tirar os nossos olhos do Messias, e é exatamente o que aconteceu com esses dois discípulos. A Bíblia diz que eles foram impedidos de reconhecer a Jesus, é isso que nos mostra o diálogo aqui. E esse diálogo narrado apresenta duas pessoas sem esperança. Leia aí comigo o versículo 17 novamente. Diz assim, então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E a narrativa termina esse versículo dizendo assim, e eles pararam entristecidos. Vejam, eles estão tristes por tudo que aconteceu, e tudo que conseguiam perceber acerca de Jesus é que Jesus ele era um profeta que atuou de forma poderosa. Eles nem chamam Jesus aqui de Cristo, eles nem chamam Jesus aqui de Messias. Assim como outros que vieram ao longo da história do nosso povo, Jesus é mais um. Ele é um profeta que agiu de forma poderosa. Reconhecemos isso. Mas fim, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Elias, eles morreram e acabou. E agora estamos esperando novamente alguém. Essa era a visão aqui dos discípulos. Mas olha o que diz aí, o versículo 18 a 21, como eles estavam desanimados. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí ele termina esse trechinho dizendo, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. A esperança está vazando pelo ralo. Eles não enxergaram o Messias, eles viram Jesus como mais um profeta, não viram Jesus como o próprio Deus encarnado. E aqui a gente precisa refletir, primeiramente, quantas vezes nós não fazemos isso em nossas vidas? As influências que nós recebemos deste mundo,
em dias de dificuldades tem feito com que ajamos de maneira muito similar a esses discípulos. As turbulências, as provações são tantas em nossas vidas que nós perdemos o foco. Paramos de olhar para o Messias, para olhar para as circunstâncias. Paramos de olhar para o Messias, para olhar a tribulação, para olhar a dificuldade. A única coisa que nós conseguimos enxergar são os problemas, as lutas e tudo isso que temos passado. Colocamos nossas esperanças nas circunstâncias e não no Redentor. Por isso, elas roubam as nossas esperanças. Quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias e não no Redentor, as circunstâncias nos roubam a esperança. Precisamos treinar os nossos olhos para que eles fiquem fixos em Jesus. E assim nossa esperança vai permanecer. Os discípulos haviam sido ensinados pelo próprio Filho de Deus, eles testemunharam a vida de Cristo. Eles viram Jesus encarnado e agora a única coisa que eles conseguem enxergar é um profeta poderoso que também foi morto pelo Império Romano. Essa é a visão deles naqueles dias. E talvez, irmãos, a nossa percepção sobre o Messias nos dias de hoje não se distancia muito daquela dos discípulos. E em momentos que nós passamos por dificuldade e tribulações, nós nos lembramos somente de um Jesus limitado aos sermões do pastor. Quem é Jesus? Jesus é aquele que eu ouço todo domingo. Quando o pastor Glauber está lá ensinando, quando outros irmãos estão ensinando. Quando estamos passando as nossas lutas, nós limitamos Jesus a quem nós cantamos na igreja. E por que eu estou falando isso? Porque nós não percebemos, não associamos que esse Jesus a quem cantamos agora aqui na igreja, que vocês ouvem dominicalmente, esse é o mesmo Jesus que é o soberano Deus de todas as coisas. O Jesus que você está ouvindo aqui dominicalmente, ele é o mesmo Jesus que governa tudo sobre qual estamos vivendo, inclusive os nossos sofrimentos. Não é à toa que Paulo diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o contexto daquele, sabemos que todas as coisas cooperam, tem a ver com o sofrimento, porque o sofrimento vai nos aperfeiçoar para fazer o que o versículo 29 diz, para sermos conforme a imagem do nosso irmão mais velho, o primogênito, Jesus. O sofrimento aperfeiçoando nossas vidas, porque o soberano nunca perdeu o controle da história. O Jesus a quem nós acabamos de cantar aqui, é o Deus que governa a história da minha vida, é o Deus que governa a história da sua vida. Por isso as circunstâncias não podem minar a nossa esperança. Porque Deus nunca perdeu o controle da história. Esse Jesus a quem cantamos é o mesmo Jesus que tem poder para intervir na história. E nós precisamos crer nisso. De verdade. As histórias que contamos aos nossos filhos precisam ser histórias que acendem a nossa esperança. Quando estamos ensinando às nossas crianças que Deus levantou homens como Noé na história para que a humanidade fosse preservada, quando vemos Moisés conduzindo um povo no trajeto do deserto, nós precisamos falar para os nossos filhos que essas histórias são reais, de um Deus que é real e pode fazer a mesma coisa em nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E é essa a grande expectativa de Tiago ao começar a sua carta. O nosso Deus, Ele é alguém que não muda conforme o sol expõe sobre a história. Ele vai dizer que a ideia de sombra de variações que ele fala no capítulo 1, ele está falando assim, olha, os acontecimentos deste mundo não podem variar a soberania de um Deus que governa sobre toda a história. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não permita que as circunstâncias te ceguem e roubem sua esperança. Nosso Jesus está vivo, Ele ressuscitou e reina sobre todas as coisas. Acabamos de cantar aqui, né? Ele reina. Não foi nem combinado. A outra foi, né? Falei aqui para os irmãos, a outra foi combinado. Mas Ele reina não. Mas Ele reina sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele reina acima deste céu. O nosso Senhor, Ele é todo-poderoso. Se você continuar a leitura comigo, versículos 22 a 27, dizem assim: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo,
E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram a crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, às vezes, as circunstâncias minam tanto nossas esperanças que os ensinos e promessas de Jesus não são mais o suficiente para nós. A gente quer receber novas informações, novas coisas. Aquilo que já ouvimos acerca do Messias acaba ficando para trás. O testemunho das pessoas já não anima a nossa incredulidade. Os discípulos falaram, olha, algumas mulheres que estavam entre nós falaram que foram ver lá, o túmulo estava vazio, mas aquilo ainda não animou o coração desses dois homens. Eles se esqueceram do que ouviram de Jesus, se esqueceram dos ensinos que permearam a vida deles, ouvindo inclusive do próprio Messias. Aquilo que eles ouviram, os testemunhos daquelas mulheres, não serviu de nada para eles. E detalhe, alguns outros discípulos foram lá e ratificaram, mas ainda assim eles continuavam desanimados. E essa desesperança, essa incredulidade, só contribuem para que não percebamos a presença de Deus caminhando ao nosso lado. É exatamente o que está acontecendo com eles. Jesus andando com ele, a narrativa nos diz assim, eles foram impedidos de reconhecer o Messias, por conta da sua própria incredulidade. Eles estão tendo o Messias andando ao seu lado, mas tudo que o Messias disse já não importava mais. Tudo que eles ouviram acerca do Messias não importava mais, porque afinal de contas as circunstâncias roubaram deles a esperança. Irmãos, as tribulações e desânimo nos abatem tanto que não ouvimos nem mesmo o próprio Deus falar claramente conosco, como está acontecendo aqui. E esquecemos-nos de coisas elementares que aprendemos sobre o Senhor. Então, queridos, não olhe para as circunstâncias, lembre-se de que o nosso Jesus está vivo, que Ele ressuscitou e Ele reina sobre todas as coisas. Não permita que as circunstâncias roubem a sua esperança. O segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que a comunhão com Deus nos traz novamente a esperança. Então, se as circunstâncias estão roubando a nossa esperança, porque os nossos olhos estão apontados para o lugar errado, a comunhão com Deus, então, vai reacender isso. Vai fazer com que essa esperança venha novamente à tona e tome conta dos nossos corações. E é interessante que agora, no versículos 28 a 31 da narrativa, a gente tem ainda agora uma perspectiva diferente. Olha o que diz o texto. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, aqui nesse momento da narrativa, os discípulos eles estavam praticando algo que a cultura ensinava. Quando os viajantes estavam a caminho de algum local e anoitecia, por conta do perigo das estradas, de salteadores, de feras e etc., eles então se hospedavam ou na casa daqueles que estavam próximos ali, ou em um hotel ou algo nesse sentido. Não um hotel, não entendo um hotel como hoje, mas como havia nos tempos de Jesus, alguém que alocava algum local para que as pessoas pudessem descansar durante o trajeto das viagens. E nesse momento, então, eles estão indo e param. E é interessante que eles fazem esse convite a Jesus, convidam o próprio Filho de Deus para estar com eles. E dentro dessa cultura na época, então, quando alguém fazia esse convite, que era então o anfitrião, seja na sua própria casa, ou naquele local ao qual eles, vou ter que usar a palavra alugaram ali para poder passar essa estadia, aquele anfitrião, ele fazia uma refeição,
e ele partilhava a refeição e custeava a refeição. Então, olha, a janta é por minha conta nessa noite, né? Algo nesse sentido, algo que a gente ainda de alguma forma pratica em alguns locais. E aí o que acontece? Ele então chamou Jesus e o seu outro discípulo que estava junto, para que eles pudessem ter um tempo de refeição. Então o anfitrião pegaria o pão e ele partiria e faria uma oração. Só que o que acontece aqui nesse momento? Jesus, que é o convidado, ele toma o pão. Então ele quebra um pouco da cultura aqui, ele pega o pão, ele ora pelo pão, abençoa o pão e parte o pão. E nesse momento a Bíblia diz que os olhos deles reconheceram que Jesus estava entre eles. O que eu quero mostrar aqui com os irmãos? Que a Bíblia, ela, por diversas vezes, ela usa dessa expressão, e Lucas usa ela de forma intencional, não só aqui no Evangelho de Lucas, mas ele também faz isso bastante vezes em Atos. Né? Lá em Atos a gente vai ver a Lucas repetindo frequentemente, e eles estavam de casa em casa partilhando o pão, e eles estavam no domingo pela manhã partilhando o pão, porque partilhar o pão tem a ver com comunhão, com estar junto, com ter um momento ordinário da igreja, um momento no qual os irmãos precisavam estar convivendo. E aí, neste momento comum e ordinário da cultura, acontece algo incomum e extraordinário. O incomum, o hóspede pega o pão, abençoa e reparte. E o extraordinário, neste momento, é dado para eles reconhecer que o Messias ressurreto está diante deles. O próprio hóspede, convidado deles, o Jesus ressurreto, estava diante deles. É o que diz o versículo 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, podemos aprender aqui algumas coisas. Aqui nessa parte da narrativa, uma coisa que a gente precisa entender, os irmãos estão vendo que eu estou vindo pegar aqui, porque na minha igreja o microfone ele não é coladinho aqui, e toda hora eu acho que ele está saindo, eu venho arrumar. Então toda vez que eu estou vindo aqui, estou passando reto, tá, irmãos? Então, é um tique, né, do pastor. Mas o que a gente precisa entender aqui primariamente? Que o Senhor, ele habita nas coisas ordinárias e comuns da vida. A gente não percebe isso no nosso cotidiano. O Senhor, ele habita nas coisas ordinárias e comuns da vida e nós não percebemos. Veja que Jesus está com eles em um momento comum. Como eu falei para os irmãos, era algo praticado na cultura. Essa retirada durante uma viagem e passar a noite, como aconteceu com José, né? Ele está fazendo isso com Maria, os irmãos que já leram a narrativa, a Bíblia diz que José ele procurou vários lugares e ele não conseguiu porque estava tudo cheio, porque era o ano de fazer o censo, né, em Israel, a mandato do imperador. E aí José foi numa estrebaria com Maria. É exatamente o que está acontecendo aqui, mas no caso os discípulos encontram um local. Então era comum da cultura eles passarem a noite. Era comum da cultura eles estarem fazendo uma refeição. Era comum o anfitrião partilhar do pão. Mas é interessante que a gente nota que Jesus está num tempo comum. E nenhum dos dois discípulos foram arrebatados ao terceiro céu para enxergar Jesus. É interessante que a narrativa não fala assim, então a sala se encheu de fumaça. Não acontece nada. A narrativa não fala, então eles possuídos pelo Espírito começaram a falar em línguas. A narrativa não fala nada. A narrativa fala que naquele momento, quando Jesus abençoa aquele pão e dá a eles o pão, foi-lhe então aberto os olhos. O verbo é passivo, para mostrar que não foi algo autônomo, não foi algo da parte dos discípulos, mas Deus atuando na vida deles fez com que aquelas vendas caíssem e pudessem reconhecer diante dele o próprio Messias. Nosso Deus, irmãos, ele habita nas coisas ordinárias. Basta os nossos olhos estarem atentos e sensíveis para enxergar a presença do nosso Deus. Eu vou repetir isso para os irmãos. Nosso Deus habita nas coisas ordinárias. E basta nossos olhos estarem atentos para enxergar a presença do nosso Deus. Deus está no ordinário, na sua casa. Pai, quando você está orando com a sua família, sendo grato a Ele pela provisão. Porque você reconhece que isso é bondade dEle. Minha irmã, Deus está no ordinário, quando você está lá na sua casa, cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, fazendo isso em prol do Senhor. Porque Deus habita nas coisas ordinárias. Ele está diariamente cuidando
de nós. É isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Os discípulos, eles tiveram aqui um tempo simples e comum de comunhão com o Senhor, mas tão profundo que puderam reconhecer que estavam diante do Cristo ressurreto. E assim ter a sua esperança novamente ardendo em seus corações. Era um momento ordinário, um momento comum, mas de relacionamento profundo, de comunhão. É por isso que eles estavam partilhando o pão. Comunhão com o Senhor. Que é exatamente aqui a proposta do nosso segundo ponto. A comunhão com Deus, ela reacende a esperança em nossos corações. Os discípulos estavam tendo comunhão. E eles puderam reconhecer Cristo e ter novamente a esperança ardendo em seus corações. E eu quero trazer aqui para os irmãos algumas aplicações. Viva a sua vida de forma ordinária e esteja sensível à voz de Deus, pois é Ele quem faz o extraordinário acontecer. Isso não cabe a nós. Então viva coisas comuns, o ordinário, aquilo que Deus pede para que eu e você façamos. E é Ele quem faz o extraordinário acontecer. Os discípulos não abriram os próprios olhos, ao contrário, os olhos lhes foram abertos. O versículo aqui nos mostra que o verbo é passivo. Então, os olhos deles foram abertos. Uma outra aplicação: tenha um tempo ordinário de leitura bíblica, um tempo ordinário de oração, um tempo ordinário de comunhão com Deus. Tenha um tempo ordinário de adoração por meio de cânticos a Deus. Tenha um tempo ordinário de comunhão com a igreja de Cristo, uns aos outros. A Bíblia é repleta de uns aos outros. Coisas ordinárias. Pare de querer, querido, o extraordinário de Deus sem viver o ordinário de Deus. Grave isso. Pare de querer o extraordinário sem viver o ordinário de Deus. Os milagres que vemos ao longo das Escrituras estão acontecendo em ambientes comuns. O Senhor requer de nós o ordinário. Assim, certamente, queridos, Deus fará com que você enxergue a presença dEle diante de você. E a esperança que antes estava indo embora, que estava sendo apagada, agora ela se reacende pelo poder extraordinário de Deus. Pois como nós propusemos aqui, a comunhão com Deus nos traz novamente a esperança. Quer viver o extraordinário de Deus? Viva o ordinário de Deus. Você quer Deus falando com você de forma extraordinária? Leia ordinariamente as Escrituras. Você quer ver Deus ouvindo as suas orações de maneira poderosa? Ore ordinariamente, continuamente. Ore sem cessar. Esta é a mensagem. Você quer ver Deus fazendo coisas no seu casamento, na sua família? Cuide diariamente da sua esposa. Como diz Pedro, e viva a vida comum do lar. Essa é a ordem. Nós não vemos os ensinos das Escrituras mostrando que a gente precisa lá em Israel buscar uma pedra, uma água diferente, alguma coisa nesse sentido. Precisamos fazer o ordinário. Coisas comuns. Temos perdido a oportunidade de uma comunhão com Deus ordinária, comum, de levantar-se e orar ao Senhor, de comer e orar ao Senhor, de reunir nossa família em volta de uma mesa e ler as Escrituras e compartilhar com eles sobre um Deus extraordinário, que habita nas coisas ordinárias. Nós precisamos trazer isso novamente para a nossa vida. Um terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. O compartilhar do poder de Deus com os irmãos é uma ferramenta divina para o sustento da esperança. Esse é um ponto mais longo, vou repetir aos irmãos. Depois nós vamos projetar aqui mais para frente. O compartilhar do poder de Deus com os irmãos é uma ferramenta divina para o sustento da esperança, ou para a manutenção da esperança. Versículos 32 a 35.
Dizem assim: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, neste momento, após Jesus ter se revelado aos discípulos e eles terem reconhecido então o Jesus ressurreto, eles puderam se lembrar em seus corações como que aquela palavra que estava sendo exposta por Jesus estava comovendo e confrontando eles. A expressão aqui deles é: olha, enquanto estávamos no trajeto, ele estava expondo as Escrituras e aquilo não estava, de alguma forma, queimando aqui dentro? Não estava nos confrontando, nos lembrando de algumas coisas? Ou seja, o Senhor, em outro momento ordinário, havia passado despercebido. Porque eles estavam numa conversa comum, como eles faziam com qualquer viajante. Eles estavam falando das Escrituras, como muitas vezes falamos aqui no nosso dia a dia. Mas aquilo parou de queimar em nosso coração em algum momento da nossa história, porque os nossos olhos estão focados nas circunstâncias. Nossos olhos estão focados nas coisas deste mundo, nas lutas deste mundo ou nos objetivos deste mundo. E as Escrituras já não ardem em nosso coração. Ouvir de Cristo já não arde em nosso coração. É interessante porque quando eles percebem, naquele momento, após Jesus partilhar o pão, que eles então estiveram sensíveis à voz de Deus, eles perceberam que o Senhor estava cuidando e intervindo, não só nas coisas futuras ou nas coisas daquele momento, mas nas coisas que inclusive já haviam passado. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos que na atual circunstâncias nas quais estamos, de luta, de sofrimento e tribulação, a gente não consegue olhar para trás e perceber que Deus já está cuidando de nós. E é quando chegamos aqui na frente que, de alguma forma, Deus, de maneira extraordinária, por meio do ordinário, fala aos nossos corações, é que podemos então olhar para trás e falar: não, Deus sempre esteve cuidando de nós. O reconhecimento aqui dos discípulos é exatamente esse, porque ao agora estar sensíveis à voz de Cristo, naquele momento de comunhão, de partilha, eles podem então olhar um para o outro e falar: olha, Ele estava se revelando para a gente ao longo do caminho. E aquilo estava ardendo em nossos corações. O Senhor, Ele cuida de nós. Como cantamos, Ele reina sobre todas as coisas. Você não está desamparado, seja qual for a situação que você está vivendo hoje, meu querido. Seja qual for a falta de esperança na qual você está hoje, deixa eu falar uma coisa para você: o fato de o nosso Senhor ter ressuscitado nos dá a segurança de que Ele cuida de nós, que Ele vai voltar para nos buscar. E isso precisa trazer para a gente paz. Uma paz que excede todo entendimento, que excede todas as circunstâncias. Então, esse texto que estamos lendo, essa narrativa, nos diz que na mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém. Aquela esperança que em algum momento estava sendo cada vez mais apagada, aquela chama que estava se apagando e o combustível estava acabando, agora se arde novamente e os motiva a ir imediatamente contar aquilo aos outros discípulos, a animar os outros discípulos. Eles estavam desanimados, né? A gente leu no versículo 17 agora há pouco que eles estavam entristecidos. Mas agora, após Jesus os confrontarem, Jesus expor a ele as palavras e ter um tempo de comunhão profunda com eles, agora eles, sensíveis à voz de Deus, estão reanimados. Mas eles estão tão reanimados que eles não querem guardar aquilo para eles. E a Bíblia nos diz que eles voltaram imediatamente para contar aos seus irmãos.
A expectativa era grande de ver Jesus naqueles dias. É isso que nos mostra o versículo 24. Olha, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Eles estavam querendo ver Jesus de alguma forma. E agora que eles viram, eles precisam compartilhar. E é interessante, porque no decorrer do texto, os versículos 34 e 35, nos mostram: os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Versículo 33, um versículo antes. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão, na comunhão, no relacionamento com Deus, que é um Deus de relacionamentos. Irmãos, quando nós professamos que amamos ao Senhor, nós precisamos investir tempo. Para você, marido, conquistar a sua esposa, eu não acredito que foi um bilhetinho, uma mensagem, e 2 anos depois ela chegou para você: olha, lembra daquele bilhetinho? Então, eu quero me casar com você. Foi tempo. Gastou energia, recurso. Porque evidenciar o amor custa tempo. Amamos os nossos filhos, por isso investimos tempo na vida deles. Amamos nossas esposas, por isso investimos tempo na vida delas. Nós dissemos que amamos ao Senhor. E quanto de tempo investimos no relacionamento com Deus? O ordinário. Tem algum dia que algum marido sai aqui de casa para trabalhar e volta e não fala com a esposa durante o dia? Seja na hora de sair, dando um bom dia, amor, estou indo trabalhar. Oi, amor, voltei, estou aqui. Todo mundo chega e fala, né? Mas tem alguns dias que passam e a gente não fala com Deus, não tem? Ou fala de forma mecânica. Que às vezes a gente também faz com as nossas esposas, né? Porque a esposa fala: o que eu disse então? Aí pronto, ela não sabe, a gente não sabe o que ela falou e mostrou que a gente não estava prestando atenção. Às vezes a gente faz assim com Deus também, né? Deus, obrigado por este pão aqui. Nossa, nem é pão, é arroz, estou comendo arroz e feijão, estou fazendo a oração do café. Relacionamentos superficiais. Um relacionamento que não mostra intimidade, que não é profundo. E como queremos enxergar Deus de um modo extraordinário, se não fazemos o ordinário? O texto nos mostra que todos então constatavam que Jesus havia ressuscitado. E assim todos se animavam mutuamente e a esperança era sustentada. A manutenção da esperança estava acontecendo. E é interessante que o texto continue, Lucas quer deixar isso evidente. Se você for no versículo 36, que acaba o parágrafo, mas agora que é a intenção de Lucas, da narrativa, ele fala assim no versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. A presença de Cristo, a ressurreição de Cristo, trazendo paz e esperança para os seus. Não existe outro lugar mais seguro de encontrarmos esperança e paz que não seja o nosso Senhor. Por isso que Jesus fala: a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. É uma paz muito diferente. É uma paz que transcende circunstâncias, que transcende sofrimento. É uma paz que excede todo entendimento. E aí então a Bíblia nos mostra que Jesus aparece aos seus, afirmando de uma vez por toda a ressurreição, inclusive dando a eles recomendações para que permanecessem em Jerusalém até que o Espírito Santo lhes concedesse poder para continuar a missão. E eu quero refletir aqui em algumas coisas com os irmãos. Qual tem sido nossa reação mediante a palavra de Deus? A exposição da palavra ainda faz arder os nossos corações? Enquanto você vem dominicalmente à igreja do Senhor,
ter esse tempo de comunhão com os santos, e vocês ouvem o pastor de vocês aqui pregando, expondo a palavra, ou outro irmão, isso ainda arde o coração dos irmãos? Isso ainda arde o meu coração? Ou a gente fica assim, puxa, será que está acabando? Tem um monte de coisa para fazer lá em casa. Eu tenho uma festinha para ir depois do culto. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não estamos vendo a hora de acabar o sermão. Estamos perdendo de ouvir Jesus falar conosco. O ordinário, comunhão profunda. Ainda arde os nossos corações? Você tem compartilhado o poder de Deus com outros irmãos e animado a eles para que perseverem na esperança em Deus, para que preservem sua esperança em Deus? Ou somos daqueles que quando o irmão vem falar conosco, eles saem desejando a morte de tão depressivo que nós estamos? Porque muitas vezes somos assim. O irmão vem falar conosco, e irmão, está tudo bem? Ah, irmão, não está, pior que não está. Ah, estou devendo isso, estou devendo aquilo, as coisas estão difíceis lá em casa, e aquilo outro. Será que Deus não tem feito nada em nossas vidas? Será que a gente não consegue olhar fora ou além das circunstâncias? A Bíblia nunca nos ensinou, irmãos, a ignorarmos as circunstâncias. Mas os nossos focos precisam estar na cruz, o nosso foco precisa estar no Senhor. Porque a circunstância, se os nossos olhos estiverem nela, o que vai acontecer? Ela vai roubar a nossa esperança. Você tem o desejo de compartilhar com o irmão aquilo que você tem visto Deus fazer? A gente tem perdido um pouco disso. Eu não sei qual é a dificuldade muitas vezes da igreja de uma forma geral, e eu estou falando da igreja de forma geral, porque já passei por outra igreja, sem ser a qual estou pastoreando, já estou lá há 9 anos e conheço outras igrejas, eu estou sempre convivendo, pela graça de Deus, com outros pastores, mas me parece um tanto comum a falta de relacionamento transparente que existe dentro das igrejas. As pessoas com dificuldade de compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado em suas vidas. Às vezes a pessoa é promovida lá no trabalho, às vezes consegue um emprego novo e tal, mas ele não compartilha com o irmão porque acha que o irmão vai ficar com inveja ou algo nesse sentido. Coisas assim tão triviais. Se a gente tem dificuldade de compartilhar essas bênçãos, como vamos compartilhar as nossas lutas? Como vamos compartilhar que estamos precisando de ajuda em nosso casamento? Como vamos compartilhar que eu estou tendo dificuldade de educar os meus filhos no caminho do Senhor? Eu não consigo contar as coisas boas, quem dirá as coisas difíceis? Será que a gente busca animar o irmão? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiquei sim desempregado, aconteceu, mas Deus proveu, Deus usou a igreja. Depois Deus abriu uma porta de emprego e assim assado, Deus vai cuidar de você. Será que a gente tem esse desejo de produzir ânimo? Exortação, exatamente a ideia da palavra exortação que nós vemos nas Escrituras, ela tem essa ideia de produzir ânimo, corrigir um caminho para que a pessoa possa encontrar esperança e acertar o caminho. Você tem desejado se reunir com os 11, assim como os 2 discípulos fizeram? Ou seja, se reunir com a igreja e compartilhar aquilo que Deus tem falado com você e feito na sua vida? A esperança que Deus tem te dado? Ou estar com os outros irmãos não é algo que te motiva? Infelizmente, queridos, a igreja contemporânea, ela tem amado cada vez mais viver em solidão. As pessoas não querem estar juntas. Não fazem questão de estar numa atividade da igreja, num tempo de comunhão, porque eles não partilham mais da comunhão. E comunhão é ter tudo em comum, por isso a expressão da igreja é comunidade dos santos. Comum, unidade. Temos unidade naquilo que é comum. E o que nos é comum? A nossa fé, o nosso Senhor, um só batismo, assim como Paulo diz aos Efésios. Mas como vamos viver em comunidade se nós não amamos estar em comunidade? Eu espero que não seja a realidade da igreja batista para sentar. Quase que eu coloquei um bíblico aqui no meio. Eu sei que os irmãos também são bíblicos, mas não tem o bíblico no nome. Espero, sinceramente, que a IBA seja uma exceção. Mas, infelizmente, as igrejas cada vez mais têm buscado viver de forma isolada.
que você e eu, em nossas comunidades, possamos desejar em estar com os 11 e contar daquilo que nós temos ouvido do Cristo, do Messias, daquele que ressurgiu e apareceu para cada um de nós, que um dia nos encontramos com Ele. Jesus apareceu para você na sua vida. Ele te resgatou. Ele te tirou do poder do pecado, do poder do inferno, do poder das trevas. E como diz Paulo, nos transportou para o reino de luz. O Senhor fez isso. Ele apareceu ressurreto para nós. Ele venceu a morte. Por isso, Ele tem as chaves da morte e do inferno e pode ofertar a nós a salvação que pertence a Ele. Fale ao seu irmão, algumas aplicações aqui. Fale a seu irmão aquilo que Deus tem feito na sua vida e daquilo que você tem visto Deus fazer. Lembre os seus irmãos dos ensinos que já receberam da palavra de Deus e de como Deus já tem agido ao longo da história na vida do seu povo. É exatamente o que Jesus fez com os discípulos a caminho de Emaús. Veja que Jesus, ele não falou para eles: olha, sou eu aqui o Messias. A Bíblia diz que quando eles falaram para Jesus sobre os eventos que haviam acontecido naquele tempo, o que Jesus fez? Começou a discorrer com os discípulos de Moisés até os profetas. O Jesus falou para eles da Bíblia, das Escrituras. Fale da Bíblia para o seu irmão. Fale das Escrituras para o seu irmão. É ela que vai de fato reacender, pelo poder do Espírito de Deus, a esperança em nossas vidas. E uma última aplicação: ouça das bênçãos que os irmãos da igreja querem compartilhar com você, porque o pastor está aqui exortando para que a igreja compartilhe das bênçãos, mas às vezes a gente parece que não tem paciência. O irmão vem compartilhar com você: puxa, irmão, queria compartilhar uma bênção com você. Ah, é, irmão? E você continua, vamos falando então, e você não para nem para ouvir da bênção. E fica assim, o irmão está falando com você, você fica assim: ah, irmão, legal, entendi, estou com uma panela lá no fogo. A gente não quer parar para ouvir. Como vamos fortalecer, como vamos fazer a manutenção da nossa esperança se não temos paciência, ao menos para ouvir nossos irmãos? Compartilhar do poder de Deus com os irmãos é uma ferramenta divina para o sustento da esperança. Vou pedir para o Felipe projetar ali para nós lembrarmos aqui esses 3 pontos que pensamos nesta noite. A ressurreição de Jesus e a esperança que ela nos traz. Pensamos primeiramente quando as circunstâncias nos cegam e roubam nossa esperança. Então precisamos estar com os olhos em Cristo. Pensamos no segundo momento aqui, a comunhão com Deus nos traz novamente a esperança, e a narrativa nos mostra como isso aconteceu no momento ordinário de Cristo com aqueles 2 discípulos. E o terceiro ponto que acabamos de pensar aqui é que o compartilhar do poder de Deus com os irmãos é uma ferramenta divina para o sustento e manutenção da esperança. E eu quero concluir, pode passar, Felipe, com essa frase, para que a gente possa levar isso para as nossas casas. O foco em Deus, o exercício das coisas ordinárias que visam a comunhão com o Senhor e o compartilhar do poder de Deus com os irmãos reacendem e sustentam a nossa esperança, convictos de que o Senhor está entre nós, cuidando hoje de nós e ainda nos levará à eternidade com Ele. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças e orar? Senhor Deus, louvamos e engrandecemos ao Senhor, porque podemos encontrar na ressurreição esperança. Porque sabemos que o Senhor não ficou preso na cruz, não ficou naquele sepulcro, mas ressuscitou ao 3º dia. Apareceu àquelas irmãs, e depois outros discípulos viram o Senhor, e de uma vez por todas o Senhor apareceu aqueles 11 e outros irmãos que estavam reunidos. Obrigado porque, de uma maneira metafórica, o Senhor tem aparecido a nós, todos aqueles a quem o Senhor tem salvado. Obrigado porque foi o Senhor quem veio em nossa direção. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deu vida. Louvamos ao Senhor porque foi o Senhor quem nos amou primeiro.
Louvamos ao Senhor porque sabemos sim que vamos ter aflições neste mundo, sofrimento neste mundo. Mas, ó Deus, glorificamos ao Senhor porque este mundo não pode roubar a nossa esperança que está em Cristo Jesus. Então, assim como esta última imagem que foi projetada com alguém com os olhos fixos na cruz, que assim possamos ser neste relacionamento com o Senhor. Um olhar fixo no Senhor. Um olhar de um relacionamento profundo, ordinário com o Senhor. Que possamos enxergar o Senhor nas coisas comuns do dia a dia. Desde o nosso levantar, do abrir os nossos olhos. Das nossas refeições, do nosso estar juntos em famílias, ó Deus. De estarmos reunidos como comunidade. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar o Senhor, a sermos sensíveis ao Senhor nas coisas comuns do nosso dia a dia. Ajuda-nos a enxergar o Senhor no ordinário, para vermos o Senhor agindo de forma extraordinária em nossas vidas. Carecemos do Senhor, precisamos do Senhor. Então, ó Pai, o meu clamor aqui nesta noite é que o Senhor guarde os nossos corações para não desanimarmos mediante as lutas deste mundo. Que os nossos olhares possam estar fixos na cruz de Cristo e que esta ressurreição produza, ó Deus, esperança em nós até que Cristo volte. Onde, ó Deus, não haverá mais necessidade de esperarmos nada, porque estaremos com o Senhor e o veremos face a face. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.